E aí, pessoal, bom dia para vocês, espero que todo mundo esteja bem. Então vamos lá, né? Divisão de polinômio, né? Que eu falei que ia deixar para esse sábado. Né? Então, uma divisão, né? Ele é formado por um número que fica aqui, que é conhecido como dividendo. Tá? Você aprendeu isso aqui lá no terceiro aninho, no segundo aninho, bem antigamente, nem lembro que isso aí que aprendi isso. Aqui fica o divisor, certo? Aqui é o quociente e aqui é o resto, tá? Então, dividendo, divisor, resto e quociente. Esses nomes são importantes, tudo bem? Então, você divide esse por esse, você vai achar a resposta e vai ter um resto. Geralmente, se o resto for zero, vamos anotar aqui do lado, se o resto for zero, é uma divisão exata. Se ele não for zero, quer dizer que não é exato, tá? Outra coisa importante, vocês aprenderam lá quando vocês eram pequenininho também um negócio chamado prova real. O que é prova real? É para saber se a divisão tá certa. O que vocês faziam? Vocês fazem esse vezes esse, mais esse, tem que dar esse daqui. Então, o divisor vezes o quociente mais o resto tem que dar o dividendo. Pessoal, assim é complicado. Vou dar um exemplo com número, tá? Por exemplo, se eu tiver 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar 3 e vai sobrar 1, certo? Porque 3 vezes 5 é 15, para 16 sobra 1, né? É uma divisão não exata. Para eu descobrir se isso aqui está certo, usando a prova real, usando isso daqui, ó, eu vou ter que fazer o divisor é 5, vezes o quociente mais o resto, e isso tem que dar o dividendo. O dividendo é 16. Então, esse vezes esse mais esse tem que dar esse. Vamos ver se dá certo. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Então, deu certo. Então, eu dividi certo. Se você fizer isso aqui e fazer essa conta aqui e der errado, quer dizer que você dividiu errado. Tudo bem? Tá? Então, inicialmente é isso, tá? Vamos começar agora a diversão, né? Eu tenho 3 exemplos de divisão aqui pra gente se divertir. Eu tenho uma fácil e duas um pouco mais complexas, vamos por assim dizer, tá? Então eu tenho aqui, ó, 6a ao quadrado b ao quadrado menos 12ab mais 3a ao quadrado b ao cubo dividido por 3ab. Essa continha podia estar assim também, tá? Ó, podia estar desta maneira. Podia estar dessa maneira. Então, isso e isso, mesma coisa, tá? Vamos dividir, tá? É bem facinho, tá? É igual a multiplicação que você faz para pedaço distributiva, esse vezes esse, um por vez. Divisão você vai ter que dividir um por vez também. Então, vamos lá. Então, vamos dividir esse aqui primeiro, tá? Então, número divide número, letra divide letra. Vamos colocar expoente onde não tem expoente. Aqui tá sem expoente, então expoente é 1. Tá sem expoente, então expoente é 1. Então vamos lá. Letra divide letra, número divide número. 6 dividido por 3, 2. A ao quadrado dividido por A1. Como é que funciona mesmo? Divisão de bases iguais. Vamos relembrar pela milésima vez. Tá? Mas vamos lá. Divisão de bases iguais. Qual é a regra da divisão de bases iguais? Divisão de bases iguais. Copia a base e subtrai os expoentes.
Então, é assim que faz divisão de bases iguais. Copia a base. Então, A dividido por A é a mesma base. Copia a base. E subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. B divide B. Copia a base. E faz expoente menos expoente. 2 menos 1, 1. Menos, agora eu vou dividir esse. 12 dividido por 3 é 4. Não tem expoente é 1, não tem expoente é 1. Qual é a regra? Letra divide letra. Letras iguais, né? A divide A. 1 menos 1, expoente menos expoente, 1 menos 1, 0. B e B, copia o B. 1 menos 1, 0. Mais, agora vamos dividir esse. 3 dividido por 3 vai dar 1. A divide A, copia o A. 2 menos 1 é 1. B divide B, copia B. 3 menos 1 é 2. Tudo bem até aqui? Então eu dividi. Agora vamos deixar arrumado isso aqui que tá feio. A elevado a 1 é A. B elevado a 1 é B. Então vai dar 2AB. Certo? Menos 4. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. O sinal que está entre esses números é o sinal de vezes, né? Então, 4 vezes 1, 4, vezes 1, 4. Então, 4 já está aqui. Tudo bem? Então, de novo, ó, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, ficou 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 4, 4. Mais... Precisa do 1 aqui na frente quando tem 1? Não precisa pôr 1. A elevado a 1 é A. E B elevado ao quadrado é B ao quadrado. Acabou. Tá? Tudo bem? Só isso aí tem que fazer, tá? Essa divisão é bem simplesinha. Tá? Agora vamos para Vamos lá, vamos fazer o exemplo 2. Então eu tenho aqui x à quarta mais x ao cubo menos 7x quadrado mais 9x menos 1 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 2. Tá? Então vamos lá, vamos dividir isso aqui. Copiei duas vezes a mesma coisa, agora que eu percebi, mas vamos lá. Aqui a gente vai dividir na raça, tá? Tem outro jeito de fazer, mas esse outro jeito eu tenho que ensinar a equação do segundo grau primeiro, eu não ensinei. Então, vamos fazer desse jeito aqui mesmo, tá? Coisas importantes, né? Quando eu for dividir. Ó, se eu tiver x ao cubo mais 1, estaria faltando aqui no meio desses o x ao quadrado e o x. Então, se tiver faltando, você tem que colocar a letra e 0. A letra e 0, o que tiver faltando, tá? Aqui eu tenho x à quinta mais 2x quadrado mais 3. Entre o 5 e o 2 está faltando o 3 e o 4. Então, vou copiar aqui, ó. Esse e esse. E colocar o 0 na frente. Sempre 0 na frente, sempre ele vai ser positivo, tá? Entre ao quadrado e o 3 está faltando o x elevado a 1. Que é o x normal. Então, coloca ele, tá? Se tiver faltando, tem que fazer isso aqui, tá? Se tiver faltando, se tivesse, por exemplo, x ao quadrado mais 2, por exemplo. Tá faltando entre o x ao quadrado e o 2, o x normal. Então, é o x elevado a 0 mais 2. Se tivesse x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Tá faltando entre esse e esse o x ao cubo. Então é 0. E entre esse e esse tá faltando o x normal. Então é 0. Então ficaria desta maneira. X à quarta mais 0x ao cubo mais x ao quadrado mais 0x mais 1. Isso é de extrema importância, tá? Vamos dividir esse númerozinho aqui, tá? Só vou fazer só essa daqui. Preste muita atenção, tá? Pra não errar, tá? Então funciona assim, ó. Vamos colocar número onde não tem número. Aqui não tem número, aqui não tem número e aqui não tem número. Então funciona assim, ó.
o primeiro divide o primeiro, tá? Então, sempre, 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 o primeiro divide o primeiro. Deixa eu pegar uma folha aqui a mais. Vem usar de rascunho. Tá? Então, sempre o primeiro divide o primeiro. Então, vamos lá. Vamos dividir isso aqui. 1 dividido por 1 é 1. X à quarta dividido por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Por quê, professor? Copia a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Tá? Dividir o primeiro pelo primeiro. O que eu faço agora? Vai ser igual a divisão normal, ó. Se fosse essa divisão aqui, ó. Ia dar 3 vezes... Aí o que você faria agora quando você divide? Você faria esse vezes esse, não é? Ó? Esse vezes esse. Então agora você vai ter que fazer o 1x ao quadrado vezes esse. 3 vezes 5. Esse vezes esse. O vizinho inventa logo hoje de fazer corte. 3 vezes 5 é 15. Certo? Então vamos fazer aqui, ó. Esse vezes esse. Vai dar 1x ao quadrado vezes 1x ao quadrado. Vai dar 1x à quarta. Copia a base e somos expoentes. 1 vezes 3 é 3. Mais com mais é mais. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. E x ao quadrado vezes 2 vai dar menos 2x quadrado. Tá? Então deu isso, certo? Então, esse vezes esse. Esse vezes esse dá 15. Então, o número que eu faço vezes, eu vou copiar aqui, ó. Embaixo do 16. Então, esse que eu fiz vezes, eu vou copiar aqui, ó. Embaixo desse. E eu faço conta de quê quando eu copio o 15 aqui embaixo? Eu faço conta de menos. Então, eu faço o que com esse número aqui? Eu faço conta de menos. Então, vamos lá. 1x à quarta menos 1x à quarta dá 0. Certo? 1x ao cubo menos mais 3x ao cubo, ó. Ah, professor, ficou menos mais. Menos com mais é menos. Então, esse sinal aqui, na verdade, é o sinal de menos. Então, vamos lá. Eu tenho 1x ao cubo e eu devo 3x ao cubo. Se eu tenho 1x ao cubo e eu devo 3x ao cubo, eu vou dever 2x ao cubo. Certo? Menos com menos é mais. Eu devo 7x ao quadrado e eu tenho 2x ao quadrado. Se eu devo 7 e eu tenho 2, logo eu devo 5x quadrado. Então, sobrou isso daqui. Desce o resto, o que eu não usei ainda. Não usei esse. Opa. E nem esse. Né? O que eu faço agora, professor? Que eu desci? Eu divido o primeiro pelo primeiro. Sempre isso. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, vamos lá. Menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. Lembrando, número divide número. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x. Porque 3 menos 2 é 1. Quando é 1 não precisa colocar. Eu sei que tem um invisível aqui. Dividir o primeiro pelo primeiro. O que eu faço agora, professor? Dou isso aqui, né? Aí eu faço esse vezes esse. Ó. 3 vezes 15. Vai ficar menos 2x vezes o 1x quadrado mais 3x menos 2. Vamos lá. Propriedade distributiva. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. X vezes x quadrado vai dar x ao cubo. Aqui é 1, 1 mais 2, 3. Mais menos 2 vezes 3 vai dar... Eita, deu menos 3. Menos 6, né? 2 vezes 3, 6. E x vezes x vai dar x ao quadrado. Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Não tem ninguém para multiplicar o x, copia o x.
Eu copiei o parênteses aqui porque eu esqueci de fazer a regra de sinal, ó. Porque aqui tinha o mais e aqui tinha o menos, ó. Mais com menos, menos. Por isso que eu pus o parênteses, tá? Então, a multiplicação deu isso, certo? Aí eu vou copiar aqui embaixo, ó. Menos 2x ao cubo. Então, ó, de novo, a multiplicação deu isso. Então, vou copiar aqui embaixo. Menos 3x ao cubo, menos 6x quadrado, mais 4x. E faço conta de menos. Vamos lá fazer a conta de menos. Menos com menos é mais. Devo 2x ao cubo. Devo 2x ao cubo, mas eu tenho 2x ao cubo. Se eu devo e eu tenho, vai dar zero. Certo? Continuando. Menos com menos é mais. Se eu devo 5x quadrado e eu tenho 6x quadrado, logo eu tenho 1x quadrado. Menos com mais é menos. Se eu tenho 9x e eu devo 4x, se eu tenho 9x e eu devo 4x, logo eu tenho 5x. Tá? Esse eu não usei, então desce ele. Eu tenho que usar todo mundo, tá? Agora vou continuar. Divide o primeiro pelo primeiro. 1 dividido por 1 é 1. X ao quadrado por x ao quadrado vai dar x elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Já tem 1 aqui, não precisa colocar. Tá? Então, de novo, ó. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar x elevado a zero. Vai dar x elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero vale 1. Só que já tem 1 aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Então não vai mudar nada na minha vida. Então a divisão deu 1, tá? Ficaria, na verdade, assim, ó. 1x a 0, tá? Que já tem 1 aqui, x a 0. X a 0 é 1. Aí ia ficar 1 vezes 1, que dá 1. Então, quando for x a 0, eu vou ignorar o x a 0, tá? Então, preste atenção para não se perder quando estiver fazendo as contas. Continuando, dividir, deu 1. Aí vai ficar 1 vezes o que está dentro da chave. Uma vez isso aqui vai dar a mesma coisa, né? Vou copiar aqui, ó. Beleza, copiei. Agora eu faço conta de menos. Vamos lá. Esse 1 menos 1, 0. Menos com mais é menos. Tenho 5x, devo 3x, logo eu tenho 2x. Menos com menos é mais. Devo 1, tenho 2, logo eu tenho 1, tá? Aí a divisão acaba aqui. Por que a divisão vai acabar aqui? Funciona assim, pessoal, ó. Você só pode dividir quando o expoente que tiver aqui, no maior número, for igual ou maior que esse, ó. Se o expoente que tiver aqui for maior ou igual a esse, você pode dividir. Agora, aqui é 1, né? 1 é menor do que esse. Quando o expoente daqui é menor do que está aqui, acabou a divisão. Não dá para fazer mais nada, tá? Então, nessa divisão, não é uma divisão exata, porque o resto não foi 0, né? Sobrou isso aqui. Então, o resto foi 2x mais 1. E o quociente foi 1x quadrado menos 2x mais 1. Não precisa desse 1, né? Então, x ao quadrado menos 2x mais 1. Se eu quiser saber se está certo ou errado, o que eu faço? Eu faço o quociente vezes o divisor mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Então, quociente x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes o divisor. O divisor está aqui dentro do negócio. X ao quadrado mais 3x menos 2 mais o resto
2x mais 1. Aí você tem que resolver essa conta. Se essa conta der isso aqui, ó, aí quer dizer que tá certo, tá? Logicamente, isso aí que tá certo. Tudo bem? Então, de divisão é isso.